pessoal, como vocês estão? Estão servidos? Hoje é dia de resenha por aqui, mais uma. Tá ficando frequente, hein, gente? Tô pegando o jeito do negócio. Tô me esforçando ao máximo pra esse aqui ter vídeo toda semana. Tô tentando também intercalar os conteúdos pra não ficar, tipo assim, 2 semanas seguidas conteúdo de leitura ou só conteúdo de vlog, coisas assim. Enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Desuberante Repulsão, da Nalu Moura. É o livro de uma goiana muito querida, minha colega de infância, assim, praticamente. Na pré-adolescência eu fotografei ela para um projeto fotográfico meu. Depois a gente continuou se acompanhando nas redes sociais. E aí agora ela se tornou escritora, uma coisa maravilhosa. E aí, assim, eu sempre tive muito medo de ler, de ouvir, de assistir qualquer coisa que seja feita por conhecidos ou amigos meus. Assim, tipo, de primeira, sabe? Aquela coisa que você nunca viu nada da pessoa, aí ela faz e, tipo, quer te mostrar. Eu tenho muito medo disso. Por quê? Porque eu sou muito expressiva. E aí, se eu não gosto, gente, não dá pra esconder. Todo mundo vai ficar sabendo que eu não gostei, mesmo que eu não queira. Então, assim, se eu já te falei alguma vez que eu gostei de alguma coisa que você faz, é verdade. Porque se eu não gostasse, eu teria ficado calada. E aí, certo dia, estava eu seguindo minha vida e passando o feed, assim, não sei o que, mexendo no Instagram, me chega uma mensagem da Nalu, falando assim: Bruna, escrevi um livro, quero muito que você leia e me diga a sua opinião. Cara, eu fiquei muito honrada e apavorada ao mesmo tempo. E se eu não gostasse, tipo, o que eu ia falar pra ela? Eu aceitei a proposta. Decidi então me aventurar na leitura de Desuberante Repulsão. Assim, eu não quis procurar nada no perfil dela, nem no perfil da editora, nem, enfim, nada de nada. Quis ler às cegas. E a essa altura vocês já perceberam que eu sou uma grande fã de leitura às cegas, né? Eu amo não saber a história e descobrir enquanto eu tô lendo, assim, não saber nada. É realmente uma coisa que eu gosto desde muito novinha. Comprar livro baseado pela capa ou pelo nome, se o nome me chama atenção, é uma coisa que desde muito nova me atrai bastante. Ultimamente eu tenho lido muito antes de dormir, tenho criado esse hábito de ler pelo menos uma meia horinha antes de dormir. Muitas vezes eu passo dessa meia horinha porque eu engato numa leitura muito gostosa e o negócio vai passando, quando eu vou ver já são altas da madrugada. Foi uma dessas noites, né, que eu decidi começar Desuberante Repulsão. Vamos lá, começando do começo. É um livro de contos. Eu tinha lido poucos livros de contos na minha vida. Para além de eu não saber o que esperar, porque eu não tinha procurado saber nada sobre o livro, eu não tenho muita familiaridade com contos. Então é uma coisa que, pra mim, é mais, assim, uma caixinha de surpresa, sabe? Eu comecei por volta de 22 horas a leitura. Quando eu parei já eram 2 da manhã. Falei pra vocês que eu passo um pouquinho, né, quando o livro é interessante. E acredite, estava muito interessante. A leitura me prendeu completamente e eu perdi a noção da hora. A escrita da Nalu tem presença forte. É decidida, é um pouco violenta e não por tratar de temas de violência, o que acontece também, mas porque é visceral, é direta, é um pouco agressiva. Eu gosto de ler textos assim de tempos em tempos, sabe? Eles te prendem, eles são reais, são quase palpáveis, assim. É como se aquilo tivesse, sei lá, fosse meio 3D, sabe? O livro, a história fosse 3D. Aqueles livros de criança que você faz assim, e aí surge o castelinho, e enfim. Pra mim, o livro da Nalu foi meio isso, sabe? Eu conseguia ver a história dos contos passando bem na minha frente, assim. Os contos falam sobre amor, paixão, loucura, violência, tudo sobre a perspectiva feminina. E se fosse pra resumir, eu iria resumir esse livro como uma viagem à loucura. E em muitos pontos a gente se identifica, tá? Até demais. De primeira parece algo distante, assim. Como se os contos não falassem comigo, eu estivesse lendo uma coisa tipo, ah, tá bom, não aconteceu ali. Longe de mim. Mas aos poucos surgiu um pensamento, uma fala, uma atitude, que eu ficava, epa, eu conheço isso aí eu sei o cheiro e o gosto. Fui então me sentindo mais e mais presa naqueles contos. E aí eu tive esse primeiro boom de leitura, né, que eu li das 22 às 2 da manhã. Depois disso, a minha leitura ficou um pouco mais lenta. Passei a ler, tipo, 1 conto por noite, 2 contos por noite. E aqui eu quero deixar registrado que eu não consigo ler todas as noites. Tem um dia que eu tô, tipo, muito cansada e aí eu só deito e durmo. Enfim, só pra explicar que o meu processo de leitura ele não é
linear. Portanto, uma pessoa pode ler esse livro aqui em um dia, em uma tarde. A leitura é muito particular, então assim, eu demorei mais tempo para ler porque eu sei que eu leria isso muito rápido, mas eu pisei no freio um pouco, isso que eu quis dizer. E assim, a minha vontade mesmo era de devorar o livro, assim, lê-lo por completo, inteiro, de uma vez, numa sentada. Mas eu sabia que se eu fizesse isso eu ia enlouquecer. Porque por ele ser tão visceral, por ele gerar essa surpreendente identificação, eu precisei de mais tempo. O livro gerava em mim estranhamento, identificação, diversão, repulsa, tudo isso junto e misturado. Obviamente, alguns contos eu gostei mais do que outros, mas se fosse pra falar, tipo, preferidos, acho que os 5 primeiros me marcaram muito porque foi aquele bom inicial em que eu entendi que seria um livro muito diferente e que eu fui me sentindo presa, sabe? Essa transição do não é comigo pro meu Deus, isso sou eu, foi muito legal de viver, sabe? Durante essa leitura. Os 5 primeiros contos foi quando eu tive certeza que aquela seria uma viagem diferente. E aí, os finais abertos, que a maioria dos contos da Nalu tem, eles são meio agridoces, né? Por um lado, é uma delícia, te instiga a imaginação, causa revolta, porque como assim não vai me falar qual é o final daquele negócio? É uma revolta meio gostosa, assim, sabe? Tá, então eu vou adivinhar, tá, então eu vou criar. E diverte ao mesmo tempo, né? Justamente por causa disso tudo, mas dá uma vontade desesperadora de saber qual é o real final daquela história. Tipo assim, a Nalu, sei lá, será que ela sabe qual é o final da história e ela só não quis escrever e deixar aquilo aberto? Ou ela também não sabe? Eu não sei o que se passa na cabeça dela. E aquilo ia me enlouquecendo aos poucos. Tipo, quais decisões foram tomadas? Quais rumos a personagem tomou? Eu nunca vou saber. E me resta aceitar. Não é a primeira vez que eu faço a referência de leitura e viagem aqui, né, esse paralelo, porque pra mim a leitura é uma viagem. Essa viagem particularmente foi muito intensa. Me gerou sentimentos conflitantes, me assustou um pouco a forma como eu me identifiquei com tanta coisa, porque afinal são contos que flertam e alguns abraçam abertamente a loucura. Pra mim é um livro muito especial, escrito por uma goiana e que me gera muito orgulho. Eu recomendo muitíssimo o livro para pessoas que gostam de se aventurar por leituras que vão para além do prazer. Para quem gosta de se questionar, para quem gosta de se colocar num lugar um pouco desconfortável, para quem gosta de experimentar sensações diferentes dentro de uma leitura. Para quem gosta do diferente. É um livro que se encaixa na categoria livro de mulher doida, que a gente vê por aí nas redes sociais, essa categoria se encaixa perfeitamente. Tem um conto que se chama Você Acabará, que ele me marcou muito, porque eu já senti esse sentimento, né, que tem aqui nesse conto. Que é tipo ela conversando sozinha, mas como se ela estivesse conversando com uma pessoa do passado dela, né? Eu vou ler pra vocês entenderem, assim, como as palavras são fortes e a personalidade dela é muito forte e, tipo, tudo isso junto gera um sentimento, assim, de intensidade muito grande, sabe? Até então, eu acreditava que te desejaria coisas horrendas, as falas mais profanas já escritas, moldadas, esculpidas, nascidas do cerne do inferno. Desejaria que andasse pelo vale da sombra da morte. Desejaria que fosse alvo de ódio e guerra. Porém, essas coisas se parecem muito comigo. E toda tristeza possui sua doçura, todo horror possui sua beleza. Não te desejo nada que tenha a ver comigo. Os brilhos dos meus olhos são ondas, ora geladas, ora quentes. Não te desejo temperaturas, nem sinuosidades. Não te desejo nada simétrico, nada que seja transgressor. Não te desejo nada que represente gritos, que te remetam a Ivan, que te façam contemplar a arte, que te aproxime das divindades, às quais me apego tanto. Te desejo, porém, algo que já foi citado pela psicanálise e também pelo marxismo, mas que é o oposto a mim. Te desejo a decadência. A você desejo todos os pequenos espaços, todos os tons de bege. Os seus sofrimentos nada terão das dores grandiosas e imateriais dos românticos. As estações do seu calvário serão o vencimento de uma letra, a reforma de uma duplicata, uma conta a pagar quando o caixa estiver vazio. A você desejo a vaziez dos postes, a vacuidade dilacerante das horas, o silêncio côncavo. A você desejo a insignificância do olhar do próximo, desejo que te olhem e não te vejam. Desejo que não haja brilho ou brasa em nenhuma onda que te atinja, te atravesse ou te ligue. Não te desejo nem o sol e nem a lua, te desejo lábios extremamente finos que se acanaveiem a cada ano.
A você desejo o ordinário, desejo o banal, o fútil, o besta. A você que és brega como és, desejo como destino estar engavetado na classe média estagnada, e sem sequer perceber que está preso. Desejo que você, pelo mundo, tal qual o dinheiro eletrônico, seja passável. Te desejo amigos policiais. Eles te visitarão, sentarão em tua mesa e sairão rindo de ti. Rindo dos quadros que você escolheu pendurar nas paredes. Rindo do seu conjunto de suplé. Rindo do seu sapato alpargata e do jeito que você anda. Te desejo amigos políticos, que tuas conversas vazem pelas orelhas de todos os seus interlocutores. Suas palavras são feitas de água e salsicha, não afirmam em nada. Te desejo de volta todos os clichês que já me disse, crendo ser genial. Te desejo que siga se achando genial, para soar ainda mais ridículo todas as vezes que articular teus motes. Te desejo vida longa, desejo que viva até os 100 anos, e que ao seu redor nada floresça. Te desejo a solidão de um sofá plastificado, feito de polietileno tereftalato, sobre o qual você esteja sentado suando e cochile às 15 horas do domingo, diante de uma televisão em canal aberto. Te desejo rosquinhas Mabel e café aguado com o sabor de sua vida. Te desejo acne e infecção urinária. Te desejo a inexpressividade dos bichos, que eles te cheirem e não te queiram. Te desejo a inexistência de um legado. Te desejo a falta de palavras, a falta de ouvidos e um cérebro bem calmo. Te desejo, portanto, que tudo que te agrada. Será um homem comum, manso, sem pretensões, modesto e sempre se mantendo como seu governo num justo meio. Não causará nem inveja nem desdém. Será o próprio burguês moderno. E para cingir toda a pateticidade da sua existência, desejo que um dia você sinta um aperto no peito. Um aperto que você, que nunca precisou explicar ou nomear nada, não sabe explicar ou nomear. Um aperto que te paralise, que te faça pensar que está morrendo. Mas não será a morte, serão apenas segundos de epifania silenciosa e grotesca. Você vai olhar para o lado e pela primeira vez pensará sobre tudo. Pensará que seu sofá caro não tem valor. Pensará sobre a possibilidade da sua esposa em tom de neve ser bastante feia. Perceberá que você não lembra como é a voz dela quando ela não está por perto. Observará a mediocridade de seus filhos, tão parecidos contigo. E o que antes te dava tanto orgulho se despontará em sutis fagulhas de desespero. Nada muito forte para combinar com suas convicções. Cogitará que talvez tudo que você já construiu e do que riu não vale um segundo de macroestrutura. Pensará que você não é sequer um átomo, que seu corpo é apenas um saco hormonal, que suas mitoses são automáticas. Você apenas pensará, apenas formulará essas pequeníssimas hipóteses em seu pequeníssimo cérebro. Você por fim não concluirá nada, porque a pior dor do homem é a dúvida de si mesmo. E essa dor será a primeira interrogação da sua história, de todas as linhas em brancos que existem. A sua não será nem a primeira e nem a última a ser apagada. Eventualmente será. Ninguém estará olhando ou prestando atenção, e de repente você acabará. Gente, este conto, olha, mexeu muito comigo, tá? Porque eu já desejei exatamente essas coisas pra alguém. É muito maluco, assim, realmente me gerou muita identificação em alguns pontos, em alguns lugares, em algumas situações. Como eu disse, é um livro que eu recomendo muitíssimo, achei uma viagem muito maluca, muito gostosa de se viver, apesar de muito intensa e muito diferente. Ele também é mais curtinho, como a última resenha que eu fiz, né? Ele tem 157 páginas. Eu achei a capa muito linda. Aqui a Malu. Ela é maravilhosa também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro fora do mainstream, mas convido todos a irem atrás e conhecerem e lerem, porque é realmente muito legal. E é isso, a gente se vê de novo semana que vem. Um beijo e até a próxima!